verdade é assim, eu tô ansioso pelo esse debate, porque como é o último debate desse primeiro turno, né? E com certeza eu já vou me decidir através desse debate. Assim, como você falou, eu continuo indeciso sim, mas eu acho que esse debate vai tirar as dúvidas que eu estou precisando. Esse é o José Elinando da Silva. Ele tem 53 anos, mora em Manaus, é soldador e pai de 7 filhos de 2 casamentos diferentes. Em 2018, trocou o PT pelo voto em Bolsonaro. Agora está indeciso e espera pelo debate desta quinta-feira na TV Globo, o último do primeiro turno, para bater o martelo. Mas o José não está sozinho. Meu nome é Rejane de Fátima da Silva, sou de Porto Alegre, estou indecisa e quero ver o debate na quinta-feira para ver as propostas, que até agora eu só vi muita briga, muito um acusando o outro, e no debate, frente a frente, eu vou escolher o meu candidato. O José e a Rejane, que tem 52 anos, é divorciada e trabalha como cuidadora de idosos, fazem parte dos 10% de eleitores indecisos, o menor percentual desde 1989. Na última pesquisa divulgada pelo IPEC na segunda-feira, esse grupo respondeu não sei na pergunta espontânea, quando o nome dos candidatos a presidente não é apresentado. Nem todos, naturalmente, vão decidir a partir do debate, mas o evento pode ser decisivo para que se defina pela realização ou não de um segundo turno, no dia 30 de outubro. Segundo o IPEC, ainda não é possível afirmar se a eleição seria decidida no primeiro turno. Lula tem 52% dos votos válidos, pela margem de erro de 50 a 54. Jair Bolsonaro aparece com 34% dos votos válidos, pela margem de 32 a 36. Afinal, o que os indecisos esperam dos candidatos no debate, como a apresentação de propostas e a troca de acusações, são usualmente entendidas pelos eleitores que ainda não escolheram o candidato. E até que ponto o voto útil pode influenciar esse grupo? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Eduardo Graça, que acompanhou 10 indecisos ao longo de 5 meses, e com a diretora do Instituto Ideia, Cristiana Brandão. Fique com a gente. Eduardo Graça, você acompanhou 10 eleitores indecisos, ao longo dos últimos 5 meses. Como foi feita a escolha desses eleitores? A escolha foi feita por um parceiro do Jornal Globo, o Instituto Travessia. A gente conversou com o Instituto, explicou exatamente qual era a ideia da reportagem. Isso eu estou falando em maio, lá atrás, no começo das eleições. E a gente pensou, naquele momento, o Instituto pensou em quem eram as pessoas que representavam ali as pessoas que eram declaradamente indecisas. Eles perceberam que a maioria dessas pessoas eram de uma determinada classe social, mulheres, tinham um determinado tipo de escolaridade. A gente fez, então, um critério também geográfico, com pessoas que representassem esses eleitores no Brasil inteiro. E aí a gente foi conversando com algumas pessoas que o Instituto apresentou pra gente. Algumas pessoas, inclusive, no início não toparam, disseram não, eu acho que eu já vou decidir na próxima semana, eu ainda não sei, até que a gente chegou nas 10 que se interessaram por participar dessa reportagem, que foi também um tipo de experimento, porque as pessoas estavam ali disponíveis para conversar comigo durante esse período todo, até a hora que a reportagem fosse publicada, às vésperas da eleição. E são 10 pessoas do Brasil inteiro. Tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Amazonas, enfim. A ideia era ter uma representatividade do país mesmo e tentar entender por que essas pessoas ainda não tinham decidido o voto lá em maio, embora pareça ser muito longe, mas era uma eleição muito atípica, em que você tem pela primeira vez um presidente e um ex-presidente da República concorrendo, e que se você visse as pesquisas já mesmo em maio, a grande maioria dos brasileiros parecia já não só definida em relação ao voto como certa do voto, você via ali a certeza de que ia votar num candidato, não tinha muita ideia que ia migrar
essa votação, e essas pessoas eram pessoas que estavam ali ainda indecisas. E aí, com o passar do tempo e a maneira como a campanha foi se desenrolando, chegamos a esse momento em que, apesar de serem poucas, essas pessoas, de fato, nesse momento, são decisivas para a gente saber se, de acordo com as pesquisas, se teremos um segundo turno ou não. O Edu, dos 10 escolhidos, 3 decidiram o voto, né? 2 vão no Bolsonaro e 1 resolveu votar no Lula. Desses 7 restantes que ainda estão indecisos, qual é a expectativa deles em relação ao último debate, esse dessa quinta-feira, que vai ser realizado pela TV Globo? Para elas, esse debate é importante? Pode ajudar a decidir o voto? Sim, para todas é importante, e dessas 7, 3 especificamente mencionaram que acreditam que irão decidir o voto após o debate. Curiosamente, as 3 que já decidiram também em cima do laço. Assim, até final de agosto, começo de setembro, ninguém tinha decidido ainda o voto. Até o diretor do Instituto Travessia, o Renato Dorgan, que nos ajudou muito na reportagem, na matéria e na proposta da pauta, ele cunhou esse termo, né, indecisos até a última semana, que é exatamente o perfil desses, acabou sendo o perfil, a gente não sabia no início que seria, mas acabou sendo o perfil dessas 10 pessoas, e todas mencionam o debate de hoje, né, na TV Globo, como sendo crucial, fundamental para a escolha delas para presidente. Edu, a gente conversou com 2 dos seus personagens, a Rejane, de Porto Alegre, e o José de Manaus, né? Os 2 falaram bastante sobre o poder das propostas, acima, inclusive, dos ataques pessoais. Eu tenho achado a campanha muito ofensa, sabe? Muita briga, um falando mal do outro e propostas que é bom nenhuma, assim. No geral, você também teve essa percepção de que os ataques e as agressões elas terão um menor impacto sobre esses eleitores do que a apresentação de propostas confiáveis? É exatamente o que eles dizem. Inclusive, eles dizem que a maioria deles, chega a esse momento da eleição indecisa, porque eles veem, cada um falou de um jeito, mas no geral eles veem o processo eleitoral desse ano como tendo sido um processo eleitoral mais de imagem e de ataques do que de discussão de propostas. A queixa central de todos eles nas conversas é que eles não conseguem decidir por um presidente, porque de 2018 para cá, cada um a seu jeito, cada um a seu modo, me conta que eles se tornaram mais politizados e que prestaram mais atenção nesse período por conta das crises políticas, econômicas e até de discussão sobre a democracia no país, prestaram mais atenção na cena política e ficaram esperando propostas de cada candidato para que eles pudessem analisar e decidir. E essas propostas, segundo eles, não foram devidamente apresentadas. A expectativa que eles têm para o debate de quinta-feira, debate da TV Globo, é que sejam apresentadas propostas, que eles possam analisar propostas que imaginam eles serão diferentes para justificar, inclusive, a candidatura dos políticos ali, as propostas diferentes, e que eles possam entender que proposta é mais parecida com o que eles almejam para a vida deles, para o país nos próximos 4 anos. Edu, nessa pequena amostragem com 10 eleitores, você conseguiu perceber quais são os temas que estão mais fortes na cabeça desses indecisos? Segurança, educação, saúde, o que você percebeu? Acho que um dos temas que estão muito na cabeça das pessoas que decidiram não votar no presidente Bolsonaro, mas que ainda não decidiram em candidato vão votar, mas sabem que não vão votar nele, é a saúde, foi o combate à pandemia. Boa parte deles tem um dos personagens, a Rejane, perdeu uma pessoa da família para a pandemia da Covid-19. Outras pessoas também falam que a pessoa que está em Manaus também, porque viu aquela loucura da pandemia em Manaus em primeira mão, a cidade foi uma das mais afetadas pela pandemia de uma maneira realmente muito trágica, e a resposta do poder público foi ineficiente, foi terrível. Essas pessoas têm na saúde um norte ali, mas a saúde não no sentido de olhar para frente o que vai ser feito na saúde pública, mas já o que foi feito enquanto um dos candidatos era o presidente da República, à época. As outras falam muito do que vai afetar o bolso delas, a economia, e aí você tem os dois lados. Você tem pessoas que acham que a economia está num caminho bom e que com o presidente Bolsonaro continuará
a crescer, a melhorar na cabeça dessas pessoas, e outras que olham e dizem, não, a economia está um horror e seguindo esse caminho vai piorar. E você tem algumas pessoas que, especificamente no que diz respeito ao voto ao ex-presidente Lula, que não querem votar no PT de novo por conta de associar ao partido uma corrupção escabrosa. Então você tem, esses são os temas mais lembrados assim na conversa com eles todos. Edu, como é que você vê entre esses eleitores o sentimento quanto ao voto útil? Isso tem peso nessa amostragem? Eles dizem isso, que podem decidir, por exemplo, para resolver a eleição no primeiro turno? Tem, especificamente os que não querem mais ver o presidente Jair Bolsonaro no poder, os que são contrários à reeleição. Você vê especificamente entre os 10 ali, os que estavam pensando em votar, ou ainda estão, em Ciro Gomes, mas que ficam numa dúvida se vão votar no Ciro ou no Lula, porque, por conta das pesquisas, a possibilidade de que o presidente Bolsonaro seja derrotado já no primeiro turno, já no domingo, seria através de um voto no ex-presidente Lula. Sim, você vê, é possível ver nessa amostra, que é uma amostra, de novo, né? São 10 pessoas escolhidas por critérios técnicos, de acordo com uma série de fatores, você consegue ver ali, de fato, que toda a propaganda, toda a intenção ali do voto útil para o Lula, nas últimas semanas, ela teve um efeito. Agora, você também tem uma personagem específica que diz, especificamente aqui de São Paulo, que toda a campanha de voto útil não a afeta e ela pode votar num candidato que nem aparece pontuando nas pesquisas, que é o candidato da UP. Então, assim, você tem de tudo, mas claramente aparece ali como um fator, especialmente nos que tomaram ali como o principal para a escolha deles a não reeleição do presidente Bolsonaro, o voto útil como um fator claro. Eduardo Graça, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Edu, muito obrigado, grande abraço. Um abraço, queridos. Obrigado. Cristiana Brandão, hoje a gente tem o menor número de indecisos em eleições para presidente desde 1989, são apenas 10%. Ainda assim, a gente pode dizer que são esses eleitores indecisos que podem decidir se haverá ou não o segundo turno? Olha, eu acho que a gente entra numa eleição tendo 2 candidatos extremamente conhecidos. Primeiro, a gente tem um ex-presidente eleito 2 vezes, extremamente conhecido no Brasil inteiro, e a gente tem um incumbente. O incumbente, que é a pessoa que está sentada no cargo e que está há quase 4 anos aí gerindo o país. Então, a gente tem 2 candidatos muito conhecidos. O que isso gera numa eleição? No final do ano passado, na virada de 2021 para 2022, a gente já tinha 50% do eleitorado já decidido. Hoje, que a gente está há alguns dias da eleição, a gente já está aí com quase 90% das pessoas já decididas em relação ao seu voto. A gente tem um dado aqui em relação à pesquisa que a gente rodou no mês passado para a revista Exame, que a gente tem cerca de 83% do eleitorado falando que sim, já estou com meu voto definido. E apenas 13% ali que podem mudar. Então, o que a gente tem? A gente tem um perfil desse eleitor. Sim, será que eles podem decidir uma eleição? Não sei se chegam a decidir uma eleição, mas o último debate que a gente vai ter vai ser muito importante, porque nesse debate a gente tem que medir para qual que vai ser a potencial decisão, não só desse eleitor, como desse chamado voto útil que eles estão tentando colocar, essa pecha ainda no primeiro turno. Agora, Cristiana, ainda a essa altura, já faltando pouquíssimos dias para o primeiro turno, tem gente, eleitor, que oscila entre o Lula e o Bolsonaro. Como se explica isso? Qual é o perfil desse eleitor indeciso? Bom, o perfil desse eleitor, de quem pode mudar de voto para presidente, a gente tem cerca de 58% desse eleitorado é feminino. Eles são jovens, eles têm entre 16 e 24 anos. Uma coisa muito importante desse eleitor é que ele não é nem de direita nem de esquerda, ele vota pela pessoa, ele não vota no partido nem na ideologia.
ele vota muito mais na entrega e no que ela representa do que no partido ou do grupo político que ela está. Mas a gente tem cruzado, porque a gente pode pegar também desse eleitor que espontaneamente ele pode votar no Lula, e esse espontaneamente ele poderia votar no Bolsonaro, ele é um eleitor ainda um pouco mais de esquerda. Por quê? A gente vai no dado mais importante que a gente pode ter numa pesquisa, que é o dado de avaliação do governo. E é a avaliação do governo, não é a avaliação do presidente. Na avaliação do governo, esse eleitor que ainda pode mudar de voto, ele avalia o governo ruim e péssimo cerca de 46%. E avalia como ótimo, bom, cerca de 11%. Então a gente tem aí um eleitor que ele pende mais por uma avaliação negativa do governo. Agora, o que pesa para que esse eleitor ainda não tenha se decidido, né? Ele não se sente representado pelos candidatos, falta ainda informação, ele vai deixar para se informar ali na reta final, no último dia, na véspera. O que pesa para esse percentual de eleitores ainda não ter escolhido um candidato? Olha, eu acho esse percentual muito baixo, viu, Carolina? Porque se a gente pega que 83% já decidiram voto, ele é um percentual alto. O que a gente tem agora é uma eleição extremamente nacionalizada, onde você vê, por exemplo, um pleito como São Paulo, um dos maiores colégios eleitorais do país. A gente tem muito mais indeciso para governador, senador e deputado federal, deputado estadual, nem se fala. A gente tem estados que a gente está com 60% de pessoas que não sabem quem vão votar ainda para deputado estadual e deputado federal. Eu acho que tem um componente muito importante nessa eleição, é que ela começou muito cedo, assim. A gente começou a falar muito cedo dessa eleição, as pessoas já estão, assim, a gente vê uma fadiga grande, tem muita gente que já quer que a eleição acabe também, então isso também está causando uma consternação dessas pessoas. E uma coisa que falta, proposta, né? É uma eleição sobre economia. A gente vem aí com índices de economia, ok, estão melhorando, mas a gente vem com índices de economia, a gente vem com desemprego, a gente vem com fome, a gente vem com uma população extremamente carente, então teria que ser uma eleição sobre propostas para a economia, que não teve. As propostas são muito poucas, é muito mais uma eleição de embates, então nesse ponto fica a desejar desses candidatos proporem, né? A gente quer ouvir propostas e não ataque. Aliás, os indecisos com os quais o Globo conversou também querem ouvir mais propostas e menos ataques. E aí tem aquela pergunta, Cristiana, que todo mundo se faz: quem perdeu, quem ganhou o debate? Já houve outros debates, a gente teve, por exemplo, nessa campanha da Band, que todos os principais participaram do evento. Aí quando a gente tem as pesquisas qualitativas, né, que medem ali no detalhe o que moveu aquele eleitor. O indeciso, por exemplo, no dia do debate da Band, vocês conseguem medir o que mais pesou para ele? Olha, a gente rodou uma pesquisa qualitativa no dia do debate da Band e o que a gente entendeu, que as pessoas viravam para a gente e falavam assim: eu quero ouvir proposta. Mas na hora que começaram os ataques, na hora que começou principalmente o ataque às candidatas e o ataque à Vera Magalhães, aquilo ali foi muito decisivo para as mulheres. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E aí, mais uma vez, as mulheres aqui como um ponto muito importante nessa eleição. Não só as mulheres evangélicas, mas as mulheres. Quando a gente olha esse perfil que ainda pode mudar de voto, esse perfil indeciso, historicamente, o perfil indeciso, no final da eleição, ele é mais feminino, a gente teve esse componente bélico, né? E já que você falou das pesquisas qualitativas, é muito interessante um ponto que, ao longo do ano, em todas as pesquisas qualitativas que a gente foi fazendo, a gente foi coletando várias informações. Então, por exemplo, você tinha um eleitor que em 2018 votou em Bolsonaro e que em 2021 ele estava decepcionado, mas ele não estava arrependido. E aí, em 2022, a gente já começou a ver as pessoas falando assim: não, estou arrependida. E aí, mais ou menos em junho, julho, a gente ouviu uma coisa que foi muito importante em algumas pesquisas qualitativas que a gente fez, que eles começaram a falar sobre a questão da violência em vários grupos societários, classe A, B, C, D,
as pessoas virando falando assim, que a questão da segurança, ou melhor, da insegurança, da falta de segurança, que foi uma promessa de campanha, e essa promessa de campanha não foi cumprida. Essa percepção foi algo que a gente começou a ouvir nas quales e foi muito forte, porque isso diz diretamente do desemprego, isso diz diretamente da violência, isso diz diretamente da fome. Então é um ponto muito importante também. Então, quais são os grandes temas, né, que ainda mobilizam o eleitor e principalmente esse indeciso? Você falou da questão econômica, tem também a questão da segurança pública. Quais são esses grandes temas em que o eleitor ainda está prestando atenção para decidir o voto? Olha, eu acho que o eleitor está querendo ouvir propostas. E eu acho que foram apresentadas muito poucas propostas para o eleitor. Nesse ponto, propostas em relação ao emprego, propostas em relação à saúde, a gente vem aí de uma pandemia devastadora, propostas em relação à própria agenda que a gente tem também de costumes. Isso, eu acho que o eleitor está padecendo de propostas. Se tem uma coisa que essa eleição, ela ficou a dever para o eleitor, foram propostas. Você vê aí um púlpito vazio, é do candidato Lula do PT, que foi convidado, mas não quis participar deste debate. Cristiano, a gente teve, por exemplo, o debate do SBT que o Lula não participou. É possível captar como o eleitor se relaciona com a ausência de um candidato importante? Olha, o debate do SBT eu só acompanhei, eu não fiz nenhuma medição a respeito dele, eu não fiz nenhum grupo de quali a respeito dele, justamente pela ausência, e aí eu não vou saber te precisar isso, mas fazendo algumas análises de redes sociais, foi um debate onde quem não foi saiu ganhando, entendeu? Acho que as pessoas que estavam lá se expuseram de uma forma muito mais negativa, teve toda a questão dos embates. Nesses debates, 2 pessoas saíram ganhando com certeza, que foram a Soraya e a Simone, que conseguiram se apresentar. Em todos os debates até agora, as 2 conseguiram se apresentar, e nesse ponto, para elas, foi muito positivo. Porque por mais que sejam 2 senadoras da República, que sejam, principalmente a Simone, que foi uma pessoa super ativa da CPI, a CPI foi um ponto muito importante e está sendo trabalhado para todos os potenciais senadores que vão tentar aí a sua reeleição, que trabalharam efetivamente na CPI da Covid. Para ela foi muito importante porque ela se colocou muito bem. E ela se colocou como um nome, ela se apresentou. Então, quem não a conhecia, e sim, é um contingente grande de desconhecimento das 2, foi importante. E o que as pesquisas mostram sobre a possibilidade desse eleitor que ainda está indeciso partir para um voto útil? Olha, o voto útil, o que a gente sabe do voto útil é que ele sempre foi aplicado no segundo turno, mas desde 2018 que a gente vê um voto útil migrar para o primeiro turno com o Alckmin, tipo para encerrar a eleição. Numericamente, a gente viu o Lula se mexer um pouco, estatisticamente muito pouco, mas assim, se mexeu, e o Bolsonaro está estagnado. Então, a gente precisa ver se essa chamada, esse voto útil que veio agora em relação ao candidato Lula, se isso realmente vai acontecer nas urnas. Cristiano, é correto afirmar que o resultado do conjunto das pesquisas potencialmente acaba induzindo, de fato, o eleitor indeciso a buscar um voto útil? Eu não acho que pesquisa induz. A pesquisa ela é um retrato daquele momento muito específico. Eu ouvi isso outro dia de uma forma brilhante que o Mauro Paulino falou na própria Globo News, e é precisa essa análise dele. Uma pesquisa ela é uma fotografia daquele momento, tanto que a pesquisa ela tem data para acabar, ela tem uma validade muito curta. Por isso que você tem, quando você tem o dado da série histórica, que você tem vários dados ao longo do tempo, isso te dá toda a linha do tempo e todo precisamente daquele momento. O que a gente tem agora é o candidato Bolsonaro mais estagnado na pesquisa, já tem um tempo, ele está parado, dentro da margem de erro mais parado. Você tem o Lula que mexeu numericamente, mas estatisticamente ainda dentro da margem de erro, oscilando dentro da margem de erro. Você tem o Ciro e a Simone também
estagnados dentro do patamar onde eles já alcançaram. A gente não viu ainda nenhuma perda significativa do Ciro, estatística, mas dentro da margem de erro tem uma oscilação. Então, o cenário ainda, ele está muito a definir. O que a gente espera é que esse eleitor indeciso, que a gente vê e que a gente ficou muito impressionado, é que já tem um grupo enorme de eleitores, 83% aí super claros em quem eles vão votar, e esse grupo pequeno que não sabe ainda em quem votar, ele tem uma avaliação mais negativa do governo. Isso é uma coisa que a gente vê no dado da pesquisa, muito claramente. Cristiana Brandão, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Muito obrigada, um abraço, até a próxima. Obrigada. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é da Raquel Pereira e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.